A paz do Senhor. Graças a Deus, estamos reunidos novamente em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo na nossa aula. Estamos estudando Cristologia, estamos estudando o Credo Niceno-Constantinopolitano, não é? Então, Jesus é o centro da nossa vida, Jesus é o reino de Deus, Jesus é tudo para nós. Por isso que estamos estudando para também adorá-lo e servi-lo com a nossa mente. Mas você, como eu tenho falado nas outras aulas, você precisa conhecer Jesus, não é? Porque o Espírito Santo quer, pela graça santificante, nos revelar quem é Jesus, não é? Tanta gente sabe a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, conhece o catecismo do primeiro ao último parágrafo, mas ainda não aconteceu aquele encontro pessoal com Jesus. Você precisa orar, dobrar os seus joelhos e clamar: Senhor, eu preciso ter um encontro pessoal contigo, nascer de novo, ser tocado por ti, deixar que a graça do Senhor abunde na minha vida, na minha alma, no meu coração, porque eu e você somos imagem e semelhança de Deus, não é? Somos a imagem e semelhança de Deus, precisamos conhecer o nosso Criador, precisamos conhecer Cristo ressuscitado, que nos dá toda a vivificação que nós necessitamos. Amém? Na nossa última aula, você precisa participar da nossa última aula, porque estamos falando que na vinda de Jesus haverá a ressurreição dos mortos. E como eu falei na aula passada, não é uma vinda pessoal de Jesus. Jesus virá pessoalmente de volta a este planeta. Muitos religiosos se arrancarão os cabelos naquele dia, sabe por quê? Porque eu já vejo muita gente ensinando que Jesus não vai voltar, não é? Eu não sei de onde eles tiram isso, que ousadia, não é? Porque a Bíblia nos revela, o catecismo da igreja, né? Nós vamos continuar estudando o catecismo, os documentos, né, de Bento XVI, já do cardeal Ratzinger, João Paulo II, tantos documentos nesses 2000 anos de história nos falam sobre isso. Então é maravilhoso quando nós damos ouvido ao que o Senhor está nos ensinando, ao que o Senhor está nos dando de sinais, nos preparando para a sua volta. Como nós estamos estudando, nós vimos na nossa aula passada que no dia que Jesus voltar, muitos estarão vivos, não é? Como nós lemos em Mateus 24, né? Em 1 Tessalonicenses 4, Jesus virá e naquele dia muitos estarão trabalhando, estudando, casando, bebendo, almoçando, jantando, tomando café da manhã e Cristo estará voltando. Mas as virgens prudentes, os que estiverem atentos, né? Tendo uma vida de santificação. E o que é uma vida de santificação? Sendo uma pessoa honesta, íntegra, justa. Não é? É uma coisa assim, viver na presença de Deus. Como que você vive quando ninguém está te vendo? Quais são as suas atitudes quando ninguém está de olho em você? É aí que você vê como é que você se comporta no trânsito, na sua casa, no seu trabalho, o que você tem feito, não é? É a nossa vida. Então diz assim, eu vou ler só um final da nossa aula passada, que foi em 1 Coríntios 15, quando Paulo nos explicando tudo isso, né? Então aqui, vamos ver, vamos pegar o versículo 50. Na aula passada nós lemos mais, né? Mas no versículo 50 diz bem assim: digo-vos, irmãos, a carne e o sangue, quer dizer, o pecado, tudo que é corrupção, né? A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Jesus veio aqui para trazer o reino de Deus. E como ele já disse, olha, o reino de Deus já está no meio de vós. Por quê? Jesus está aqui, está entre nós, está presente por excelência no sacramento da Eucaristia, não é? Mas ele diz dessa vinda, ele já está aqui, mas ele virá pessoalmente no último dia, né? A gente chama de último dia, é o começo de tudo, né? Mas aqui diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nada haverá no reino de Deus de pecado. Nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Eis que vos dou a conhecer um mistério.
Paulo ouviu de Deus esse mistério. Agora, se você quer ser maior do que São Paulo, então, como falou lá no versículo 35, vive a tua vida de insensatez, querendo resposta para tudo. Tem coisa, meu filho, meu irmão, que não tem resposta. São revelações de Deus, pelo amor de Deus. Para de perder tempo, mergulha no mar do infinito de Deus. João Paulo II nos deixou dito, é preciso que se vá para águas mais profundas. Ah, mas dá medo, eu não estou entendendo direito. Mas vai. Eu já morei na praia, quando a gente estava lá em alto mar para mergulhar, os que moram em praia, você só vê o mar, dá medo mesmo, entendeu? Mas nós estávamos em águas mais profundas para mergulhar. E na fé, São João Paulo, né, fala para nós, vá para águas mais profundas, para de ser insensato, mergulha na misericórdia de Deus, mergulha no mistério de Deus, mergulha no coração de Cristo. Não dá para entender tudo, gente, não dá, mas o Senhor nos explica como será, não é? Para de perder tempo, mergulha na sabedoria de Deus, não só na sua inteligência humana. Esse Adão velho, esse homem velho precisa morrer e o Adão vivificado por Deus precisa ressurgir de dentro de nós e precisamos viver uma vida de filho de Deus. Claro, estamos estudando para conhecer, mas a fé vai além, sabe, do nosso entendimento, viu? Então, por isso que Paulo fala tão assim. Então, eu vos dou a conhecer um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Os que estiverem mortos e os que estarão vivos. Nós seremos transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Ao som da trombeta final. Sim, a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Com efeito, é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este ser mortal se revista da imortalidade. Eu trouxe um material do meu curso de teologia que diz assim, olha o corpo ressuscitado. Eu estou com outro documento aqui, porque aqui o meu professor foi ensinando assim. Quando Jesus morreu, quando ele disse, vamos para Jerusalém, porque chegou a hora de eu pagar o preço, né? Chegou a hora onde o Filho do Homem será entregue, e ele se entregou mesmo à morte de cruz. Mas Jesus, vou ler bem aqui o que o texto, né, da minha teologia ensinou, que eu achei muito rico. Então ele vai explicando aqui, vou ler todo o trecho. A fidelidade de Jesus ao reino de Deus leva-o à superação de toda a tentação de usar o poder do Espírito Santo como apropriação. Porque se Jesus quisesse, ele ia chamar miríades de anjos que viriam ajudá-lo. Mas ele não quis fazer isso. Segundo Lucas, o Evangelho de São Lucas, Jesus toma resolutamente a decisão de ir para Jerusalém. É decisão firme e resoluta. Lucas 9, né, versículos 51 e 52. Para Lucas, cada passo é definitivo e não há regresso. Jesus endureceu o rosto para Jerusalém. Porque é o povo de coração duro, não é? O teu coração e o meu não pode ser assim. Sabia que por algum pecado ou ofensa religiosa, o profeta seria lapidado. Então Jesus sabia que por algum pecado ou ofensa religiosa, e os religiosos daquela época estavam ofendidos com Jesus, né? O profeta seria lapidado. O que é lapidado? Apedrejado. Né? Então Jesus sabia que os profetas morriam por lapidação, por apedrejamento. Jesus podia ter esperado a lapidação. Ele estava esperando que ele ia ser morto. Mas não a morte por crucificação. Nossa, nem Jesus sabia que ele ia ser crucificado. Por quê? Nesse sentido, como consequência, tem-se que Jesus nem sequer é morto com a dignidade de um profeta. Porque a dignidade seria morto por lapidação, por apedrejamento. Mas ele morre crucificado. A crucificação era sinal de castigo aos escravos e tinha a intenção de aterrorizar a população e servir assim como um ato público de exemplo de castigo.
Em outras palavras, Jesus não morre com sentido religioso, pois a cruz lhe tira o sentido religioso da morte. A morte de cruz de Jesus tem caráter de humilhação. A cruz tira o mérito de Jesus como profeta. Olha, isso é muito forte. Mas aí o que acontece? Como assim? Do crucificado, você não podia nem mais citar o nome. Você não podia falar nada de quem tinha sido crucificado. Era uma vergonha, era uma pessoa maldita, amaldiçoada por Deus e pelos homens. Mas aí acontece uma coisa. Jesus fica morto naquele sepulcro? Não, Jesus ressuscita, aleluia. Jesus ressuscita com um corpo incorruptível. Claro, como nós já estudamos, como é que o príncipe da vida, o Senhor Deus Todo-Criador, a morte iria retê-lo. Então Jesus ressuscita. Jesus ressuscita. E Deus está falando aqui para nós que esse corpo em que Jesus ressuscitou, o nosso corpo será igual ao dele. Claro, ele nunca deixará de ser Deus e nós as criaturas. Mas é a incorruptibilidade, é a ressurreição da carne, é vida eterna. E assim, o que acontece com o corpo glorioso? Isso é tão estupendamente maravilhoso que nós não conseguimos imaginar como será o nosso corpo, o meu corpo, o seu corpo. Então tem um tratado aqui da minha teologia que diz assim também: a maneira de ser do ressuscitado é diferente, né? Então, em João 20, ele entra apesar de as portas estarem fechadas. Jesus entra, estava tudo trancado, e ele ressuscitado, ele entra. E aí do ressuscitado se podia falar, do crucificado não se poderia falar. Mas de um morto que ressuscitou, como é que você não ia anunciá-lo? Como é que você não iria dizer Jesus morreu, mas ele ressuscitou? Então, a cruz, que era um símbolo de maldição, para nós passou a ser para os cristãos um símbolo de vitória, de ressurreição, de vida nova. Por isso que nós iniciamos a nossa escola, sempre, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos saudando com a vitória de Cristo. Cristo, pela sua morte e ressurreição, nos trouxe vivificação. A graça veio e abundou na nossa vida. Então, lá quando diz que Jesus ressuscitado, João 20, 26, ele, apesar das portas estarem fechadas, ele entra. Ele pôde daí ser tocado por Tomé. Ó, Tomé, eu atravessei as paredes, as portas, mas eu sou carne, eu sou sangue. Toca nas minhas feridas. Em João 20, 27 diz: as chagas não doem mais, de tal maneira que Tomé pode tocá-las. As chagas não doem, mas Tomé pode tocá-las. Mas ele mantém as chagas da ressurreição para mostrar que era ele. Em João 20, 14, a sua aparência é diferente, de tal maneira que Maria Madalena, lá no jardim, quando ele ressuscita, ela inicialmente pensa que é o jardineiro, mas realmente ele é o mestre, o Rabone, ele é o Rabone, ele é mestre. Em João 21, do 4 ao 5, os discípulos não o reconhecem quando pergunta se há algum peixe para comer. Pedro reconhece quando se repete a pesca milagrosa. Aí repete a pesca milagrosa. Ele fala, é Jesus. E os milagres estão acontecendo na tua vida, não é? Jesus ressuscitado está com você para fazer milagres. Veja bem, os peixes estavam ali, mas o milagre não acontecia. Mas quando Jesus entra em cena, o milagre acontece. Quais peixes que precisa ser movimentado na tua vida para que você colhe esses peixes? Acredite, acredite. Outra passagem, Lucas 24, do versículo 13 ao 32, os dois discípulos andam horas com ele, pensando que é um forasteiro, não é? Foram conversando pelo caminho, Jesus foi explicando as escrituras, tal, ardia o coração deles, mas eles não reconheceram Jesus. E olha que era Jesus ressuscitado. Eles o reconhecem quando repete o gesto da última ceia, quando Jesus parte o pão, celebra a Eucaristia. Amém? Então, isso eu estou lendo aqui com vocês para nós vermos assim a dimensão de um corpo ressuscitado, que Jesus ressuscita, né, de uma maneira assim estupenda. E aqui em 1 Coríntios 15, olha o versículo 54 que nos diz: quando, pois, este ser corruptível tiver
revestido da incorruptibilidade, e esse ser mortal tiver revestido de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra da Escritura. Qual é a palavra da Escritura? A morte foi absolvida pela vitória. Morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? Aleluia, aleluia. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças se rendam a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele ter ressuscitado, Ele nos ressuscitará também. O Adão, por isso que ali falou, né? Aquele primeiro Adão, né? Pecou e morreu. Mas o novo Adão, Cristo, morreu e ressuscitou para nos trazer vivificação. E aí encerra em 1 Coríntios 15, no 58. Assim, irmãos bem-amados, sede firmes, inabaláveis, fazei incessantes progressos na obra do Senhor, cientes de que a vossa fadiga não é vã no Senhor. Amém? Então, isso é maravilhoso nós sabermos que ainda não compreendemos o que é ressurreição, mas participaremos da ressurreição. Esse corpo mortal se revestirá de imortalidade. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, é um mistério que nos é revelado. Mas como vai ser? Desse jeito. Quando estiver acontecendo, nós nos lembraremos, porque, como está escrito aqui, nós não vamos perder a nossa memória. Tudo que está conosco vai conosco. Tudo que é do corpo corruptível desaparece. E tudo que é desta imagem e semelhança de Deus, a semelhança de Deus é o quê? A nossa inteligência, as nossas vontades, as nossas decisões, o nosso livre-arbítrio, que nós usamos na liberdade, porque Cristo nos libertou para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Amém? Então, você tem esse material. Leia 1 Coríntios 15 inteiro, né? Na nossa próxima aula, nós vamos estudar capítulos do catecismo. Então, já se prepare, porque nós vamos ler muita coisa no catecismo, o que o magistério, o sagrado magistério nos explica sobre tudo isso. Amém? Muito obrigado por estar conosco até agora. Então saiba que os seus queridos que já estão nos braços do Senhor, eles ressuscitarão, como você também ressuscitará, e viveremos para sempre no reino de Deus, um reino de paz, justiça e amor. Eu quero participar desse reino. Amém? Participe também, vem comigo, vamos para águas mais profundas, vamos para o reino de Deus. Amém? Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.